canseiro, já acordo querendo... nossa senhora, não quero fazer nada, não quero nem sair da cama. 5 horas da tarde, então, se eu pudesse dormir, aliás, se eu não pudesse nem respirar, eu ia achar bom. Pois é, esse cansaço, vocês já sentiram, ou vocês estão sentindo, ou vocês vão sentir. Isso não é de velhice não, gente. Pois é, hoje, Menos Pausa Mais Play vai falar sobre desânimo, cansaço, falta de vitalidade, falta de vontade, uma mudança do seu eu social, vamos dizer assim. Toda vez a gente fica ali, é assim mesmo, é coisa de gente velha, a gente tem que ficar mais cansado mesmo, tem que ficar mais dentro de casa. E não é assim. Eu mudei. Quando eu me vi com 47 anos, eu não queria sair de casa, eu não queria conhecer gente, eu não queria fazer nada. Pra mim, ficar em casa, melhor coisa do mundo. E eu achava que era assim mesmo, da minha... tô envelhecendo, então acho que a gente fica assim. E aí eu comecei a fazer meus tratamentos para menopausa, porque eu senti os calores. E aí o que aconteceu? Minha vitalidade voltou. Eu voltei a ser aquela Karen dos 30 anos. Você tá achando que isso é brincadeira? Pois não, e hoje o capítulo vai ser só para falar disso. Quando você muda o que você era por causa de idade, está errado. E é sobre isso hoje que o Menos Pausa Mais Play vai falar. Porque é sempre menos pausa e mais play. A menopausa não é para parar, não é para cansar, não é para ficar em casa. É play, gente. É a nossa maior fase e vocês vão ver. Esse exemplo que eu vou dar hoje, eu sou um exemplo, mas o exemplo que eu vou dar hoje da Rose, vocês vão ver, é outra coisa. Então, não adianta se resignar. A gente precisa dar sempre o play, é sempre em busca de quem a gente é. Qual é o seu âmago, qual que é seu núcleo, seu core. E se o seu core é de play, não há pausa para ele. Então fica aqui, próximo bloco. Para falar desse assunto, cansaço, desânimo, que a gente acha que é normal, Rose está aqui. Doutora Rosemary, minha tia, minha amiga. Vocês vão ver, exemplo para vocês também. Rose, obrigada. Obrigada por você ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Pra gente conversar sobre. É um prazer. O cansaço que vem na menopausa. A gente sempre acha que o velho é cansado. Né? E você, de uns tempos pra cá, você viu que o cansaço não é de velhice, né? Não, pra mim teve o antes e depois, sabe? Antes de eu encontrar o hormônio, de você me indicar, era uma coisa assim que eu tava levando como se fosse uma coisa natural, uma coisa normal, tava normalizado pra mim. E de repente, quando você adotou essa conduta aí de tomar hormônio e tal, falei, beleza, vamos se jogar nessa história aí. E, nossa, 3 meses depois... Mudou completamente, eu era né? outra pessoa. Você, na verdade, você era a pessoa que você era antes, não é? Isso, foi um resgate da minha vitalidade, entendeu? Isso, você começou a se reconhecer mais. Não, e a disposição completamente outra, sabe? Eu tinha um sono ruim, né? E aí, consequentemente, eu acordava ruim, né? Acordava cansada e tudo mais. E durante o dia era aquela coisa, eu ia me arrastando, entendeu? Hoje você tá com quantos anos? 65, 65. 65, isso. E a gente começou a terapia de reposição hormonal pra Rose um pouco mais tarde até, tá? Porque falam, janela de oportunidade, não é bem assim, tá, gente? A gente sempre tem que individualizar. Janela de oportunidade, pois é, a gente fala sobre isso, que é aquela janela de oportunidade onde tudo vai ficar melhor. Melhor época de usar as medicações, mas isso não quer dizer que não pode usar depois disso. Tem 5 a 10 anos para você ter a oportunidade dos benefícios do hormônio, porém, ele pode ser usado a qualquer momento, você pode entrar com eles a qualquer momento, dependendo do que você quer desses hormônios. E a Rose tem uma história que é diferente, porque você teve um câncer de mama. Sim, tive um câncer de mama aos 49 anos. E você já estava na menopausa? Não, eu assim, naquele básico que era menstruar e tal, eu tava normal. Tava seguindo a vida, então pra mim eu não tinha aparentemente eu não tinha nenhuma coisa, nenhum sintoma da menopausa. O sono
Não. A vitalidade estava ainda tudo bem? Tava tranquilo. Aí apareceu esse câncer, né? E foi meio que assustador, assim, de início, enfim. Corremos atrás da história de resolver. E aí eu fiz a cirurgia, em razão, o médico que me tratou disse que o meu câncer ele se alimentava de hormônio e que daí eu não poderia fazer reposição hormonal. Câncer receptor positivo para hormônios. Então tem receptor positivo para estrogênio, para progesterona, e cada um desses tipos de câncer de mama tem um jeito diferente de tratar. Por quê? Se é alimentado por hormônio, a gente vai tentar diminuir o máximo de hormônio para tentar não deixar esse câncer crescer. Porém, hoje a gente está vendo que isso não é mais tanto uma contraindicação geral de tomar hormônio. Um mês depois da minha cirurgia, aliás, da minha cirurgia não, um mês depois da minha primeira quimioterapia, que foi num espaço de 30 dias, eu não menstruei mais. Parou. Acabou, sumiu total. Eu tive uma menstruação no mês, daí pra frente nunca mais. E lá se foram 14 anos assim. E você notou também no seu corpo a diferença? Sim, Você acha que você, depois desse tratamento do câncer, você sentiu o peso da idade? Você achou que envelheceu? Achei, acho que um pouco muito pelo cansaço, entendeu? Pelo desânimo que eu tinha, aquela coisa, meu rosto era um rosto cansado, porque era um peso que eu tinha, mas eu não me apercebia disso. Entendeu? Era uma coisa assim, eu fazia as coisas que eu tinha que fazer, mas eu não tinha ânimo, por exemplo, para sair, fazer uma coisa diferente. Vamos sair à noite durante a semana. E você era uma pessoa que gostava de sair, né? Sempre. A Rose sempre foi super social e gosta de fazer, juntava gente. Vamos fazer, não era assim? Eu gosto de uma bagunça. Pois é, e sempre foi assim, né? Sempre foi assim. E de repente você já se viu de um outro jeito, mais reclusa. Eu acho que a gente não vai percebendo, entendeu? Fica uma coisa assim, vai devagarinho tomando a sua vida e você não percebe. E aí você vai normalizando aquilo. É o tempo, a idade, é assim mesmo. Não tenho o que fazer nada. Não tem o que fazer, entendeu? Entendi. E aí segue. E aí aquela questão, eu não posso fazer reposição hormonal. Então, tá bom, não posso. E aí vieram os calores. Aí era muito calor, muito. Assim, à noite era tira lençol, põe o lençol. Aí dorme pior já de novo. Já, né? Fora a questão de dormir, era sono picado. Entendeu? Então, assim, isso tudo era um combo mesmo. Era uma aí só tirava essa vitalidade toda. Tirava, mas eu não me apercebia disso, entendeu? Sono ruim. É impressionante. A gente entra nessa fase da menopausa e o sono começa a mudar. E não é aquela coisa, porque o velho dorme menos, é assim mesmo. Não. O sono é ruim no sentido de você não conseguir ter uma noite inteira de sono. E por duas razões. A razão dos calores, onde você fica tendo os calores, então você acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme. E aquele da falta do estrogênio e às vezes um pouco da falta de progesterona, que você acorda no meio da noite, 3 horas da manhã, como se fosse 7 horas, como se fosse 8 horas, você já precisa ir, já tá no gás. E isso atrapalha, porque a hora que você vai tentar dormir de novo é demorado e você acorda cansada, porque você vai dormir tipo 15 minutos antes de acordar. Era uma coisa natural, estava na menopausa, não podia tratar e beleza, vamos viver desse jeito então. O melhor possível dentro do pior, entendeu? Então era isso, foi esse o caminho que eu fui seguindo. E você sempre foi, né, vamos fazer, eu sempre falava, vamos fazer atividade física, você tentava fazer as atividades, ia tudo, mas assim, né, no reme-reme, né? E a atividade, eu sempre fiz, eu continuei fazendo atividade com mais intensidade, menos intensidade, mas eu continuei fazendo, só que era uma coisa assim que não trazia um efeito, porque daí tinha a questão que ficava, que era o cansaço, entendeu? Não te dava aquele prazer? Não, eu aquela fazia... coisa do missão cumprida, endorfina na veia. Não, então assim, tipo assim, eu chegava lá, vamos fazer uma atividade, ou vamos viajar, fazer negócio. Vamos sentar um pouquinho, vamos dar relaxada. Cansada, senhora cansada. Entendeu? Apesar de eu não me entender como uma senhora idosa e tal, mas eu tava vivendo assim, digamos, né, sem energia. E a Rose sempre foi da pessoa do play, né? Você sempre, vamos fazer, vamos, né? E aí você vê, ficou mais reclusa, tudo. E quando eu dei a ideia, falei pra ela, falei assim, vamos tentar? Vamos entrar com a terapia de reposição hormonal para a Rose é uma terapia, é um outro tipo, é um hormônio um pouquinho diferente, é um hormônio que a gente já usa há muito tempo para quem tinha câncer de mama.
Temos vários tipos de hormônios para fazer a terapia de reposição hormonal. Então, a gente tem vias diferentes. Então, a gente tem a via pela pele, implante, adesivo, creme, gel. E a gente tem também oral, que são os mais comuns, eram os mais antigos. Hoje, a gente não usa alguns dos antigos, principalmente aqueles que deu aquele mó rolo de fazer câncer de mama e tudo mais. Mas agora a gente usa o mínimo de hormônio possível e o mais natural que ele possa ser. Mas sempre baseando nesses 3 hormônios: estrogênio, progesterona e testosterona. Não vai sair disso, gente. Não é anabolizante, não é hormônio de crescimento, não é nada além daquilo que na menopausa está faltando para você. Por isso que é muito importante a gente individualizar esses tratamentos, porque para cada pessoa vai ser uma dose e um tipo de hormônio diferente. E aí eu falei para ela assim, vamos tentar? Falei os prós, os contras, porque isso a gente precisa saber. Então, porque senão é ficar Na mesmice. na mesmice. Então, assim, o risco de ter câncer de mama de novo existe. Com ou sem o uso do hormônio. E você comprou essa história, né? Sim, comprei. E assim, eu me joguei na tua oferta, entendeu? Assim, eu falei... E agora que você usou? O que você acha? Pô, tá maravilhoso. Quer parar? Não tem por que parar, entendeu? Não tem por que parar. Eu tenho um corpo de 65 anos com uma vitalidade de 30. É isso que eu sinto. Agora você se reconhece. Sim. E tô, entendeu? Ai, vamos. Eu assim, o tempo inteiro eu tô em alta. Entendeu? O tempo inteiro eu não sinto cansaço mais. Sabe? Melhorou o sono? Melhorou o sono. O sono hoje é um sono contínuo. Sabe? Que eu acordo de manhã, seja qualquer hora, porque eu tenho essa questão. Às vezes eu acordo muito cedo, tem semanas que eu acordo muito cedo, eu sou do dia. Então eu acordo cedo, mas eu acordo como se tivesse... Eu durmo menos horas do que eu já dormi no passado. Mas é um sono sempre... Que repara, sono com qualidade. E eu acho que isso te fez resgatar também suas amizades, né? Porque você é cheia de amiga agora, né? Tá sempre viajando. Viajando, programas. Estou aberta a conhecer pessoas, entendeu? Então, isso tudo era uma coisa que não tinha, né? Não, tinha meio que era um encruamento. Era apagado, tava apagado isso, entendeu? Então, você vê que isso é um sinal mesmo da menopausa, não é um sinal da velhice. Não. É um sinal da falta de alguma coisa que você deveria estar tendo, que é o hormônio, tá, gente? Desculpa aí. É o hormônio. O hormônio é o eleito da semana, do ano, do dia, gente, da vida. Porque assim, eu quero bater um pouco nessa tecla, Rose, porque a gente fica com medo dos hormônios no sentido de achar que isso não é natural ou que isso tá errado. A gente já vive uma vida que não é natural, porque a gente já tá vivendo mais do que o que pode, o que o corpo gostaria. Por quê? Porque a sociedade andou e tudo mais. E algumas coisas, alguns preconceitos, tipo, depois dos 50 você tem que ser mais cansado, você tem que ser mais recluso, você tem que ficar dentro de casa, você tem que usar roupinha de cortina. É um saco isso. E o que eu quero mostrar é que você se sente igual a você tinha 30 anos nessa parte da energia, porque isso não envelhece. Não. Envelhece a pele, Sim. Envelhece, sei lá, nem sei, acho que é só a pele mais que envelhece, porque é o que aparece. Cabelo branco. É o cabelo branco. Que né? dizem não o ser olho legal, que não enxerga, não tá enxergando direito. Mas em termos de energia vital, de vitalidade, eu acho que isso não tem como envelhecer. Não. Eu acho que é a essência do ser humano, entendeu? A vitalidade, ela é para quem tem 90 e para quem tem 10, 20. E que, independente da idade cronológica, né, e de corpo que você tenha, se você não tem uma vitalidade em alta, não importa a idade que você tem, entendeu? Então, assim, se o hormônio traz isso, por que não usar dessa coisa, né? A gente usa de remédio para dor de cabeça, a gente usa remédio para coração, para diabetes, por que não usar o hormônio? Isso, e o hormônio não é remédio. Porque o hormônio é um negócio que você já tinha. Sim. Você, a partir do momento que você começou a menstruar, você teve esse hormônio. E de repente o seu ovário parou de funcionar. Sim. E aí você parou de ter esse hormônio. O que a gente faz é te dar ele de volta, para que você se sinta a pessoa que você era. Eu não quero transformar você em nada a mais, né? Eu quero que você volte a ser a Rose de antigamente, que você se reconheça. Sim. Tá? Nossa, e com certeza deu resultado. Né? Então, qual um recado que você poderia dar para as mulheres que têm este medo, que acha que tem que se resignar? O que você
como dando de você como exemplo, o que você diria para as mulheres? É assim, bom, em primeiro lugar que nenhuma mulher tem que resignar por nada, entendeu? Então, e o resto é assim, é acreditar que a gente tem todas as possibilidades, tem o direito de fazer tudo, que a gente tem o direito de ter uma vida plena, inclusive com relação à saúde, inclusive com relação à menopausa e ao corpo, entendeu? O nosso corpo é a nossa morada, e aí ele tem que estar bom. Se o hormônio vai trazer isso pra gente, é isso que importa. Né? Eu acho que a minha geração é uma geração inovadora, no sentido de que a gente vai viver mais, a gente tem acesso a coisas da saúde, e falar de menopausa é uma coisa, eu fico impressionada. A nossa geração abriu muitos caminhos. Uma caixinha que não existia. As mulheres antes não se falava em menopausa e era aquilo, era uma sentença de morte, uma sentença de velhice. Então, usar dessa coisa, usar dessa possibilidade, a gente tem que viver plenamente, a gente tem que ser feliz, a gente tem que ser mulher, a gente tem que se sentir gostosa. Independente da idade, Independente da idade. O sex appeal, se ele puder te acompanhar até o resto da vida, até o último dia de respirar, é isso. E o sex appeal, pra mim, eu acho que tá muito ligado a essa coisa da vitalidade. Da vitalidade. Você sabe uma pessoa que pra mim tem um sex appeal maravilhoso? Hebe Camargo. Hebe Camargo. Algumas pessoas não lembram de Hebe Camargo, mas entra no Google e vai olhar, tá? Porque você vai ver, ela era uma senhora, só que a bichinha tinha um caldo, um molho. Não é verdade? Gonçalves também. Dercy Gonçalves, né? São mulheres que tomaram para si a vida, né? Tomaram o controle da vida. E que não tem idade, né? Não tem idade. Não é sexo, não mulheres, tem idade, tá, gente? Vivam com hormônio, vivam com vitalidade, a gente merece. É isso. Nossa, Rose, quero te agradecer muito. Obrigada, amor. Né? Obrigada eu que agradeço. Por você ter topado. Eu acho super importante a gente poder falar disso, porque a sua história, com certeza, vai bater em alguém, falar assim, gente, era isso mesmo que eu tava pensando. É isso. Né? E você está abrindo um caminho para essa discussão que é muito legal. Eu acho que eu agradeço por isso, e acho que as mulheres todas têm que te agradecer, porque é descomplicar uma coisa que já estava cheia de tabu. E não tem que ter tabu, a gente tem que falar disso mesmo. Eu estou na menopausa, mas eu vou ficar aqui muito tempo. Vocês vão ter que me engolir. Viu? Sentiu? Viu a diferença do desânimo, do cansaço, daquela coisa que não é normal pra você? Eu me senti assim também. A Rose e várias pessoas na menopausa sentem esse desânimo. Parece que você tá... Isso é coisa de velho, né? É bom ficar dentro de casa, encruado, sem fazer nada, não quero conhecer mais ninguém. Tá errado, gente. Isso não é você. Ter a sua vitalidade, isso é seu, isso não envelhece. Então a gente tem várias senhoras, senhores que adoram ficar na festa. É isso sim é você manter o que a gente quer. E se isso tá te atrapalhando, que é um dos sintomas sim da menopausa, você tem que cuidar disso. Vamos mudar essa nossa atitude? Se você se conhece, você sabe como você é, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Mas eu não quero fazer tratamento. Mas, gente, eu não tô tratando, eu tô trazendo você de volta. É pra isso que serve. Se você tá fora do seu normal, isso é ruim. A gente tem que te trazer de volta. A menopausa, ela tem esses sintomas de encruamento, aumenta a depressão, você fica menos sociável. Mas, às vezes, isso não é você. Isso é uma situação. E por que não mudar isso? Qual que é o problema? Você se identificou com isso? Você sente isso? Você tá notando que agora você antes gostava de sair, agora não gosta mais? Você tem algum amigo que era assim, que sempre estava com você e a sua amiga agora não sai mais? Quer ficar dentro de casa de pijama? Já acorda de pijama, nem tira o pijama e já fica de pijama o dia inteiro? Pois é, menopausa, gente. Isso não é você, isso não é envelhecer, isso não é normal. Normalizar o ruim, isso não é bom. Rose falou, né? Mulher não tem que sofrer. A gente não tem que ficar sofrendo, não tem que achar que o ruim é o normal. Então, envelhecer é viver bem, com as marcas do tempo, que é ótimo, por que não? Agora, envelhecer mal, porque é assim, nananina. Então, menos pausa, muito mais play. Beijo, beijo.